os nossos louvores, mesmo impuros, Senhor, mesmo cheios de pecados, mas o Senhor já sabe. O Senhor só quer o nosso coração, Deus. Toma o nosso coração, Deus. Toma o nosso coração, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Acende, Deus, o teu fogo em nós, Senhor. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Quando a fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
amamos, Senhor. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que bom é poder estar de volta aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Gente, eu tenho ficado emocionado ao reestudar o Apocalipse, e especialmente este ano com vocês da IPJP e a tantos quantos estão participando aqui com a gente. Como que está você, meu irmão? Todas as madrugadas eu tenho levantado e orado pela IPJP por mais de 700 pessoas dos meus contatos, para que Deus lhes dê graça, para que Deus os renove e mostre o caminho, a trilha a seguir, e que não possa olhar nem pela esquerda nem pela direita e nem retroceder. Gente, vamos lá, porque a nossa caminhada vai ser um pouco longa e olha, você vai ser, minha irmã, meu irmão, abençoado demais com esse estudo de hoje, porque é a palavra do Senhor. Olha o que diz aí, capítulo 1 de Apocalipse. Hoje nós certamente acabaremos com o capítulo 1 e iremos para o capítulo 2. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, peraí, você pegou a caneta, minha irmã, meu irmão, o caderno, pegou aí a Bíblia. Olha, nós teremos provas no final para que você receba o certificado do Seminário Teológico Crer é Também Pensar, que é um seminário mantido pela Associação Presbiteriana, como também o Colégio Cristão de Montes Claros, para que você possa pregar e falar assim, poxa, eu fiz bem feito o seminário que o pastor Eugênio deu do Apocalipse. Então anote, pergunte, participe, pesquise, tire as suas dúvidas. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E a voz dizia, o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Então eu voltei para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os seus olhos como chamas, tochas de fogo. Os seus pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte, do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas,
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Espírito Santo de Deus, que inspirou esta palavra, o Apocalipse, e todos os outros 65 livros. Usa-me agora, Espírito, que convence, que consola, que restaura e que enche os corações de esperança. Fala, ó Deus, a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Olha, nós estamos falando que Apocalipse significa revelação. Significa tirar o véu. Significa desvendar. E aqui então, Deus deu a visão a João, o apóstolo do amor, que escreveu o livro de João, o Evangelho, as 3 cartas e também o Apocalipse. Foi o último dos apóstolos. Para falar a verdade, João aqui era o representante neste momento da igreja na terra como apóstolo. Alguns acreditam que ele estava com 93 anos, outros acham que ele tinha já praticamente 100 anos de idade. O fato é que ele foi levado para a ilha de Patmos para passear, para fazer um tour. Foi de avião, foi de um ônibus especial. Ele foi levado, deportado para lá por um general, por um imperador déspota, que o levou para lá e o queimou com óleo. Ele foi queimado, colocado, segundo alguns historiadores, num tacho quente. E aqui, ele cheio de feridas, ele todo sentindo ardor. Aquele tem momento que ele chora. O que vai acontecer com a igreja? Meu Deus, eu sou o último, todos morreram. Não tem como emocionar, gente, não é emocionar. Estava ali João, velhinho, com barba, com cabelo já grande, certamente, vivendo este dilema. O imperador queria que ele se curvasse e negasse, como havia feito com os outros, o nome do Kyrios, do Senhor. Jesus, ele foi deportado para lá. E lá, ele fala que eu, João, irmão vosso. Isso é lindo demais, irmãos. Aqui mostra então, irmão vosso, que não há, como apóstolo aqui, João aqui não exibe igual os apóstolos de hoje, que até tem um lugar especial para eles sentarem. Quando eu vejo esses apóstolos aqui do Brasil e outros, a jactância, a arrogância, eu fico vendo, meu Deus, aqui está o irmão João, apóstolo do Senhor, irmão nosso. Não há diferença, nós todos somos iguais. O nosso irmão João aqui, que foi martirizado desta maneira, ele me chama e te chama de irmão. Esta palavra foi para aquela época, mas é para hoje também. Por isso, minha irmã, meu irmão, você que está aí, passando lutas como qualquer um servo de Deus ou qualquer ser humano passe, nós temos um consolo que aqui, olha, João escreveu, Deus, Jesus, revelou para ele. Aqui ele fala, companheiro na tribulação. O Senhor revelou para que ele escrevesse às 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As igrejas aqui, olha, da Ásia Menor, claro que existiam muitas, mas ele que falou, eu sou companheiro vosso na tribulação. João estava passando por tribulação, sendo perseguido, injuriado. E ele fala aqui, olha, irmão vosso. Eu quero falar com vocês que é bom a gente ver os detalhes, viu? Eu quero falar com vocês aqui, eu esqueci de falar. Gente, o livro de Apocalipse,
É um livro que tem códigos. Só vai entender o Apocalipse e a Bíblia quem já recebeu o código. Eu tenho 2 programas que eu comprei. Um chama Movave e o outro chama Adobe Premiere. O Premiere eu tenho dificuldade de trabalhar nele. O Movave é mais simples e rápido. Eu os paguei pelo cartão e eles enviaram um código. Quando eu quero pegar um vídeo aqui como este, que eu estou gravando aqui, que eu estou pregando aqui, e eu quero colocar no YouTube, eu quero deixar ou tirar algumas coisas, eu tenho código para acessar tanto o Adobe Premiere como o Movave. Manelinho comprou para o Colégio Cristão montar os vídeos, também o Movave. Esses dias antes de comprar, ele me deu, mas eu não pude acessar, porque além do código, o código só vai dar acesso ao PC do colégio. Assim também é aqui em casa. Nós temos um código. O código que colocou em nós foi o Espírito Santo. É Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos ensina, porque foi Ele que inspirou. Aí você me pergunta, pastor Eugênio, mas por que eu tenho tanta dificuldade em entender o Apocalipse e algumas partes da Bíblia? Então, será que eu não tenho o Espírito Santo de Deus? Será que eu não tenho o código? Você tem o código. Mas o código tem uns passinhos para você seguir. E é por isso que Deus chamou os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres. O que eu estou lhes passando aqui, eu estou baseando em 4 livros. O Antônio Rockman, a Bíblia Futuro, Hernando Dias Lopes, Leandro e também o William Hendricks. 4 livros de mestres e eles me ensinaram como utilizar o código e eu estou lhes ensinando também. Por isso o Apocalipse só vai entender quem nasceu de novo. E ele foi escrito em códigos, assim como Jesus falou por parábolas, somente aqueles que entregaram-se a Jesus, isso foi graça, e que já foram regenerados, entenderão a palavra. Por isso que tem coisas que você faz, que é pecado, que é errado, quando eu mostro para você, a Bíblia revela para nós, você para se você é de verdade de Deus. Aqui só vai aceitar quem está aqui, só vai entender quem está aqui, quem já tem um código. Você pode dar um glórias na tua casa, porque você tem um código? Hein, minha irmã? Hein, meu irmão? Você pode dar um glórias aí? Por isso que temos de ler aqui os detalhes aqui. Falou então, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino. Porque todos nós já estamos no reino. Lembra que eu falei com vocês que eu sou amilenista? Porque o amilenista crê aqui na Bíblia, essa corrente teológica, que nós já estamos reinando com Cristo. É aquilo que Jesus diz em Lucas, capítulo 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus habita em mim e em ti. Por isso que ele fala aqui, companheiro vosso, irmão, no reino. Como assim? É porque nós estamos neste reino. Lembra que eu falei no último estudo que nós somos um reino de sacerdotes. Reis e sacerdotes. Não para exibir, para tirar a onda, não. É uma mensagem espiritual. Estamos aqui neste mundo, neste lugar material, mas nós somos espirituais. E ele fala aqui no reino. Olha o que ele fala mais. E na perseverança em Jesus. Ele está dizendo assim, companheiros, irmão meu, irmãos meus, somos do mesmo reino. Nós não somos do reino das trevas, somos do reino de Cristo, da luz. Somos um reino de sacerdotes. E escutem, eu estou perseverando, perseverem também. Eu quero dizer para vocês que estão sofrendo, porque o Apocalipse é para aquele tempo e também para os dias de hoje, a mensagem para as igrejas de hoje, para a minha vida e para a sua vida, ele está dizendo, persevere. E eu quero dar essa palavra para você, minha irmã, continue perseverando. Está difícil, minha irmã, está difícil, irmão. Nós temos um caminho a seguir. Estamos indo para Canaã celestial. Você já leu o livro de John Bunyan, O Peregrino?
Muitas coisas, o mundo, a carne, o diabo vão querer nos impedir, vão querer nos tirar o foco. Persevere. Persevere. E é isso que João está ensinando aqui para nós. Em meio a um mundo difícil, a igreja vai enfrentar, e prepare para isso, meu irmão, irmã. E eu creio no campo moral, sim, perseguição, injúrias. Mas o nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Aí ele diz, perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. De Jesus. A palavra testemunho aqui é o quê? Martírio. Eu me achei lá por causa da palavra que eu estava pregando. E assim também nós poderemos ser colocados em alguma ilha, sermos desdenhados, colocados em lugar de solidão. Aqui a ilha de Patmos era uma ilha que não tinha vegetação, era seca. Lá eram deportados, Roma fazia isso, os prisioneiros, as pessoas, aqueles párias chamados que cometiam grandes crimes, inclusive contra Roma, eram deportados para lá. E João matou alguém, João feriu alguém, João falou mal de alguém. Ele só falou, naquele contexto, que o imperador não era o Senhor. Falou mal, né? Ele falou a verdade, não foi mal. Quando você fala uma verdade quanto a alguém que está fazendo a coisa errada, você não está falando mal, você está falando da verdade. Fiquei sabendo esses dias de um cara que diz que é crente, que batia na mulher. A mulher saiu de casa. Aí ele ficou contra o pastor dele, contra todo mundo. Vocês estão me perseguindo, vocês estão fazendo mal contra mim. O pastor falou assim, não, nós não estamos fazendo mal contra você. Nós estamos falando a verdade. Você é um machista, manipulador, estuprador das emoções da sua esposa e da sua família. João estava aqui por amor à palavra. Lembra o que Pedro falou? Importa-me é servir a Deus. Quando Pedro foi preso, quando Pedro foi perseguido, porque eles foram perseguidos por causa da palavra e do testemunho de Jesus, do martírio. Jesus morreu. Vamos continuar em frente. Glória a Deus, minha irmã. Marca aí, viu, essas palavrinhas, ó. Irmão vosso, uma frase. Companheiro na tribulação. Vai marcando aí. Olha a minha Bíblia. Coloca bem perto aí. Olha a minha Bíblia. Vou ter que comprar outra, gente. Olha pra você ver. Risco tudo. Olha o que diz. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Porque ele foi arrebatado aqui. E aqui foi o dia do Senhor, é o dia domingo. Primeiro dia da semana. Mudou a ideia do calendário de Israel lá, descansar o sétimo dia. Que é outro estudo que você precisa, pode me cobrar se você quiser. Já coloquei no YouTube aqui o vídeo já, mas eu quero fazer um maior sobre essa ideia de sábado. Que não é o dia de sábado, sexta, sábado, mas é o dia de descanso. O dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E ele fala no dia do Senhor. E ele fala assim, ouvi por detrás de mim grande voz de trombeta. João já tinha costume de ouvir toque de trombetas. Primeiro em Roma utilizava muito isso. Também lá no contexto do povo de Deus, era um instrumento usado para chamar, para conclamar, para declarar uma batalha. E aqui ele fala que ele ouviu um som por detrás de mim, grande voz como de... Ele não ouviu o barulho da trombeta, ele ouviu uma voz. E a ideia é me chamando. Uma voz que... Porque quando a trombeta, antes as trombetas tocavam, é para anunciar alguma coisa. É para chamar a atenção. Naquele momento ele ouviu uma voz
que chamou ele. E ele fala aqui no versículo 11: olha, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E quando eu voltei para ouvir quem falava comigo, eu vi quem falava comigo, e ele tinha 7 candeeiros de ouro. Quando eu voltei e vi, primeiramente eu vi 7 candeeiros de ouro. Quando eu olhei, antes de ver aquele ser que falava comigo, filho do homem, eu vi 7 candeeiros. Os 7 candeeiros, vocês lembram que no tabernáculo ou no templo de Jerusalém era colocado aquele candelabro com 7 hastes, com sete luzes, lâmpadas. Elas eram acesas com fogo, claro, mas debaixo tinha azeite. E não podia faltar o azeite naquele candelabro, que representava então ali a presença de Deus. E ali era para iluminar. O candeeiro tem essa função. Lembra das lamparinas antigamente, dos candeeiros? Eu lembro quando Sanas não tinha energia, ou quando apagava 10 horas, e a gente tinha de usar. A gente usava para matar os pernilongos na parede, porque a minha terra Salinas diz que é a capital mundial dos pernilongos na época, e na época a gente ficava queimando ali. O candeeiro aqui representa, nós vamos ver, as 7 igrejas. No final fala os 7 candeeiros. E aqui é interessante que nós vamos ver no final, quando ele fala assim, no versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, ele fala as 7 igrejas, são os anjos, versículo 20. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas que foram colocadas na Ásia Menor. Para quê? Para fazer a diferença, para brilhar. Lembra aquele texto lá de Isaías 60? Dispõe-te e resplandece, ó Israel. Dispõe-te e resplandece, porque vem sobre ti a glória do Senhor, a luz do Senhor. Porque eis que as trevas cobrem o mundo e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Deus está falando com as igrejas hoje, porque eram as 7 igrejas que eu lhes disse aqui: Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes. Todas as 7, elas foram colocadas, plantadas lá para brilhar. Porque cada um de nós que faz parte deste reino do Senhor, da igreja do Senhor, que está espalhada pelo mundo, eu e você somos sal da terra e que mais? Luz do mundo. O que Mateus 5,16 diz? Que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, as obras que fazem, e glorifique a quem? Ao Pai. É interessante que nós chegarmos nas igrejas, o Senhor fala: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Quando se fala aqui dos candelabros, os candeeiros, aqui fala, vi 7 candeeiros, 7, vamos colocar lamparinas hoje, ou candeeiros mesmo. Está falando aqui das 7 igrejas, que eu repito, que foram colocadas lá. A igreja presbiteriana Jardim Palmeiras está aqui no bairro Jardim Palmeiras. Para quê? Para brilhar. E ela vai brilhar de que forma? Ela vai brilhar fazendo um templo e colocando um farol
para todos saberem, olha, tem uma igreja lá. Pode até usar isso como meio de a igreja ser conhecida na cidade, mas a ideia não é essa. É que cada um de nós faça diferença onde nós chegamos, porque nós somos luz para brilhar. Ninguém pega uma luz, um candeeiro, e coloca debaixo de uma mesa. É isso que o Senhor está mostrando aqui. E ele fala que ele voltou e viu então 7 candeeiros. Agora, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Eu quero pedir você para dar um tempinho aí. Por favor, pegue aí, volte a sua Bíblia aí em Daniel, profeta, capítulo 7. Dá uma olhadinha para você ver, porque nós vamos ver que este mesmo ser que aparece aí para João, este homem aí, que é o Cristo ressurreto, não aquele Cristo que só tinha uma roupa, só as alparcas, aquele Cristo que não tinha nem beleza, nem formosura, conforme diz Isaías, pobre, dependia das mulheres para ir para o outro lado do mar da Galileia, aquele Cristo que foi esbofeteado, humilhado, fizeram um joguete dele, levavam para Caifás, Caifás jogava para Herodes, Herodes jogava para Pilatos, foi cuspido, foi desdenhado, chegou ao ponto de o próprio Natanael falar para Filipe assim: por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Claro que depois eu tenho experiência com o Senhor, quando ele conhece o código, quando ele tem o código. Ei, você tem o código aí? Você tem, irmão, irmã. Não é código doutrinário, não é código a minha igreja, não é um código como que eu vou fazer, eu vou orar com a mão levantada, eu vou orar falando em línguas. Esse não é o código não, irmão. O código é ter o Espírito Santo de Deus e ser guiado por ele. E é o que a Bíblia fala lá em João, que quem tem o Espírito de Deus, primeiro é filho de Deus. Quem anda no Espírito é filho de Deus e entende e tem um código. Capítulo 7, versículo 9, alguns versículos. É verdade que João está, milhares de anos depois, ele vai falar dentro da sua visão, do que ele viu. Ele tece, ele escreve de um jeito. Lembra quando nós estudamos como a Bíblia chegou até nós? A inspiração dinâmica plenária, e o Senhor, o Espírito Santo, utilizou a realidade cultural, os cacuetes de cada um, a maneira peculiar de cada um. Então, João escreve de um jeito que ele viu, e Daniel naquela época. Versículo 7. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades o serviam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Agora o 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será o que? Destruído. Sabe quem é esse aqui? Que Daniel viu lá e que João viu aqui, que nós vamos agora ler. É Jesus, não aquele humilhado, aquele que foi cuspiram nele, maltrataram-no, sofreu por nós, homem de dores. Agora que está revelado, aquele que era, que é e que há de vir. Daniel viu lá,
Por isso que a Bíblia toda é cheia de códigos. E a Bíblia, ela mesma se explica. É uma das regras primeiras da hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta, explica a própria Bíblia. Olha o que diz agora. 13. Ele voltou e viu 7 candeeiros. Que eu já lhes disse o que significa as 7 igrejas. 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Lembra? E esta mensagem aqui era compreendida para muitos que converteram na época, judeus também. Uma vestimenta do sumo sacerdote, dos sacerdotes. A vestimenta que ele estava vestido. Então a imagem que João vê, ele explica, e a maneira como o Senhor revela, mostrando o contexto que eles entendiam. E aqui fala, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Lembra do ancião de dias? Um dos nomes de Cristo, além de Alfa, Ômega, advogado, pão da vida, água viva, ressurreição e a vida, além de ser o sumo sacerdote, além de ser a brilhante estrela da manhã, ele também é o ancião de dias. Esses cabelos brancos como a neve representam o que, irmãos? Um ancião. O que é um ancião? É uma pessoa idosa que representa maturidade, que representa, pelo menos tem que ser assim, experiência. Por isso que é bom você ouvir o seu pastor, que é experiente, ouvir a sua mãe de vez em quando. Eu estou tirando aqui para você entender, porque a ideia na época era assim. Até mesmo em alguns outros povos, o ancião, o idoso, aquele que era maduro, ele era consultado. Entende? E aqui representa que ele tem maturidade. Ele estava pronto. É uma linguagem para mostrar, inclusive já havia lá esta ideia, né, entre os anciãos da época, até mesmo entre aqueles rabinos, aqueles que foram confiados a ele a guardar a palavra. É aí que fala que ele, olha para você ver, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui fala, a sua cabeça e cabelos eram brancos como avalã, como neve, os olhos como chama de fogo. Nem assustador? Por isso que o livro de Apocalipse é assustador para quem não é crente, não compreende nada. Se falar aqui, quem é isso? Aqui vai o capeta, um demônio. Isso aqui é Cristo. Isso é uma visão, isso é uma metáfora. Aqui mostra através de um símbolo. Os seus olhos chamam chamas de fogo, é que vê. Se fosse traduzido no dia de hoje, os olhos de Cristo são como raio-x, ou melhor, ressonância magnética. Você já fez ressonância magnética? Uma tomografia? E vê detalhes. O que a Bíblia fala? Que Ele é aquele que prescruta o nosso coração. É Ele que é onisciente. Antes de eu falar, Ele já sabe. É Jesus que está sondando teu coração. Ele sabe se você está mentindo para sua esposa. Ele sabe, meu jovem, se você está mentindo para seus pais. Ele sabe. Por isso que na frente nós vamos ver quando ele fala, conheço as tuas obras. Vou até deixar para lá para a gente ter o que falar lá, não é? Mas, lá tem muita coisa. Mas conheço, Deus me conhece e te conhece. Aqui fala que ele viu e dos olhos saía como tochas de fogo. Olhos como, olha o que ele fala, como chama de fogo. Não é que o olho dele saía aquele fogo. João está mostrando assim, como? Porque ele viu que quando olhava para ele, queimava lá dentro dele. É um olhar deste Cristo, que ele olha
E quando Ele olha para dentro de nós, não tem como nós não nos curvarmos diante dEle confessando nossos pecados. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém sabe onde você tem ido. Ninguém sabe, olha, o que você tem pensado. Você talvez nunca deitou com a mulher. Você talvez nunca traiu seu marido indo no motel. Mas Ele sabe que você fica tarde da noite entrando em sites pornográficos. Ele sabe que a senhora tem feito coisas e não tem como esconder dele. Esta é a mensagem, gente. E quando a gente ouve isso, está fazendo a coisa errada, é só curvar diante dele e pedir perdão. Olha o que diz aqui. A sua cabeça, ou melhor agora, os pés semelhante a bronze polido. O bronze era utilizado na época, era um material que revelava proteção. E quando fala aqui que as pernas dele, a sua cabeça que fala os seus pés semelhantes a bronze polido, firmeza. Ele é firme, como que refinado o bronze, como refinado em uma fornalha, porque brilhava. E tudo isso é para mostrar a glória de Cristo. A voz como voz de muitas águas. Ora, por que ele falou voz de muitas águas? Primeiramente ele falou como voz de trombeta. Como voz de uma trombeta. Chamando. Ei, quero falar contigo. Porque a trombeta na época era com esse propósito. E agora a voz de muitas águas, porque ele estava na ilha. Ele via as ondas batendo, não é verdade? A água vinha e batia nas pedras. Ele fala a voz como de muitas águas. É uma voz o quê? É uma voz, a ideia de João aqui, é uma voz que ela tinha a cobertura completa. Lembra que eu falei com vocês sobre o 7? O 7 significa completude, significa totalidade. Vamos falar sempre sobre isso. Olha o que diz. 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Já expliquei que... falei dos candeeiros, né? E da boca saía uma espada de 2 gumes. 7 estrelas representa aqui os anjos das igrejas. As 7 estrelas, alguns até entendem que quando fala escreve ao anjo da igreja, alguns acreditam que eram anjos mesmo. Até porque, quando a gente lê em Coríntios, Paulo fala que os anjos assistiam ali, por isso as mulheres precisavam ter a cabeça coberta com véu, é outro contexto, cuidado para você não achar que precisa ter a cabeça coberta com véu, é uma cultura lá, naquele contexto. E ali Paulo fala que os anjos participavam ali. Então alguns acreditam que ao anjo da igreja escreve, que nós vamos ver depois, e porque as 7 estrelas aqui são os 7 anjos, e a maioria acredita que quando fala de anjo, quando nós chegarmos nas cartas lá, as igrejas, as 7 igrejas, está falando do pastor. E eu aceito e entendo que seja o pastor. Então, fala a igreja da Jardim Palmeiras, ao anjo, o pastor Eugênio. Porque é cobrado do anjo. Como é que é cobrar do anjo um ser sobrenatural? Não é ninguém a saber, mas apesar que Deus sabia na cobrança o que deveria fazer. Mas a ideia que aqui entendemos é que as 7 estrelas são os 7 pastores. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Olha o que diz agora. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Olha para você ver agora. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 fala assim, olha. Olha para você ver. Marca na sua Bíblia aí. Eu falei com vocês que a Bíblia, você vai ver partes do Apocalipse no Velho Testamento. Velho Testamento, no Novo Testamento. É assim. Por isso que a Bíblia explica a própria Bíblia. É uma das regras primeiras da hermenêutica bíblica. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de quê? De 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta
para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aí eu tenho que ler de novo, poxa. Tá vendo aí, minha irmã? Tem que pegar a Bíblia, você não pode ficar aí só ouvindo, assistindo não. Siga a Bíblia aí, tenta colocar a escrivaninha assim. Hoje eu vou assistir, hoje eu vou estudar a Bíblia aqui com o meu pastor. Olha o que diz aí, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas, e é apta também para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso aqui dá para pregar uma hora. Nós precisamos de ler a palavra, porque tem horas que nós temos pretensões, tem horas que nós queremos fazer algo. E hoje eu falei com vocês que é uma ideia. Eu senti no coração, pastor Eugênio. Eu vou nessa igreja, pastor Eugênio, que eu senti tão bem lá. Misericórdia. Você tem que ir para a igreja porque você viu Jesus, porque lá prega a palavra. Pode até você não se sentir bem. As pessoas estão querendo sentir bem, sabia? É assim ou não é? Eu não senti no coração do homem enganoso, meu irmão. Jeremias capítulo lá. O que Jeremias 17 fala? 17:9. Coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Pastor, eu tive um sonho, eu estou sentindo que é para o Senhor. Está repreendido, minha irmã. Para com isso. Você chupou muita jabuticaba agora nessa época? Comeu canjica demais, hein? Eita! Sabe uma coisa? Eu estou desconfiado que você tomou foi quentão. Viu? O que é isso? Olha o que diz aqui. Ela penetra nossos corações. Para com esse negócio de sentir no coração. Eu vou para aquela igreja porque eu senti bem lá. É assim que as pessoas estão. Não é assim? Olha, se eu sentir feliz, o que importa é você ser feliz. Você pode casar com outro homem, você é homem, outra mulher, você é mulher. Você sentindo bem, eu quero que minha filha sinta bem. Eu quero que minha filha, eu quero que meu genro, eu quero que meu neto, eu quero que o meu irmão ande na santidade. E andar na santidade tem horas que vai doer. Tem horas que nós temos de abandonar algumas coisas que a princípio o nosso coração está nos enganando, nos ludibriando. Vamos lá? Eu voltei aqui para você chegar. Olha o que diz aqui agora, meu irmão. Aqui diz que da sua boca sai uma espada de dois gumes. Essa espada de dois gumes é a palavra, que quando ela entra na tua alma, ela divide. Quantas vezes eu já tive e ainda tenho pensamentos, misericórdia, não posso nem te falar que você nem vai na igreja mais. E eu angustio quando a palavra me fala. Irmão, a Bíblia fala que quando você olha para uma mulher com intenção impura, quando você olha para um homem com intenção impura, quando você olha para o carro daquele irmão desejando, cobiçando, quando você olha, a palavra de Deus pega e te quieta. É isso que a Bíblia quer dizer. E aquele ser, Jesus, o vencedor, o ressurreto, da sua boca saía. O que fala? Sempre você vai ver que é comparação, né? São símbolos. Aqui fala que tinha aqui como uma espada, e da boca saía uma espada de dois gumes. É uma comparação. Quando a palavra entra no seu coração, ela vai te causar angústia quando você está errado. Mas também ela vai te causar esperança, restauração, consolo. Porque você está sofrendo e ela vem para acalentar a tua alma. Vamos começar a terminar, né? Aqui fala: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você pode ver que sempre a Bíblia mostra o sol como justiça. Aqui mostra Jesus, este ser que brilhava,
que o fulgor da glória de Deus estava nele. Lembra que eu falei com vocês da estátua de Rhodes? Tinha de um lado a ilha de Patmos, eram várias ilhas, mas tinha de um lado a ilha de Patmos, que João estava, e tinha do outro lado a ilha de Rhodes. E ali tinha uma estátua de 30 metros de altura. E ali ficava uma perna e um pé de um lado e um pé de outro. E ali com aquela tocha. E ali o sol batia e mostrava a grandeza daquela estátua, que era a glória daquele povo. Olha para vocês verem. Aí quando João mostra isso aqui, porque aquela estátua, ela foi derribada. Entende? A glória ali daquele povo. E quando João mostra isso, olha, e eu vi um ser, e mostra as características. Todos compreenderam. Olha o que diz mais aqui. O seu rosto então brilhava como o sol na sua força. Aqui ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Se você for ver lá em Daniel, Daniel também caiu. Gente, eu quero dizer isso aqui. A palavra de Deus, quando você ouve, quando você é quebrantado pela palavra, você não resiste. Quando você está errado, você vai ficando inquieto. E foi assim que você converteu. João caiu. Ali não era mais aquele Cristo humilhado, que tinha apenas uma túnica, que viajava nas estradas poeirentas da Palestina. O Cristo que montou num jumentinho, foi recebido em Jerusalém com aquelas vozes, com palmas, e montado num jumentinho, enquanto muitos esperavam ele montado num cavalo de raça. O Cristo que, eu repito aqui, que foi sustentado por um salário de carpinteiro. Aqui está ele glorificado, cheio de grandeza, de beleza, e ele caiu aos seus pés como morto. Porém, ele colocou sobre mim a mão direita e diz: não temas. Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. É isso que Deus está mandando dizer para você. Não temas, filha. Eu sou o primeiro e o último. Se tiver de acontecer qualquer coisa com a tua vida, com a tua família, não tema. Eu estou contigo. Foi isso que ele falou com João. Eu sou o primeiro e o último. Olha o que diz: e aquele que vive, estive morto, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem está com a chave da morte não é Satanás, e nem do inferno. Satanás só mata alguém se ele permitir. É Jesus que tem o poder de dar a vida e tirá-la. E se João não morreu, foi porque ele não deixou morrer. Porque aí ele tem a chave. Eu abro e eu fecho. E do inferno. Nós vamos chegar depois, eu quero voltar para falar essas duas, chave e inferno aqui, outra hora. Olha o que diz agora. Terminando. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aí quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Queridos, quem tem o presbítero Tim da nossa igreja, pastor Eugênio, pastor Fernando Roberto, pastor Renilson, presbítero Jô, presbítero Douglas, presbítero José Carlos, nas mãos dele é o Senhor da igreja. Por isso que eu devo andar em retidão perante ele. Eu posso até ter algumas debilidades crassas e que Deus não vai cobrar de mim aquilo que eu não posso fazer, mas é minha responsabilidade. Por isso que eu quero, da agora em diante, estar estudando com a igreja sempre, capítulo por capítulo de cada livro, de cada carta. Porque um dia eu vou chegar diante do tribunal de Deus.
E a Bíblia diz em Hebreus que eu e qualquer pastor, todos os anjos, que são chamados também de estrelas, porque eu e cada pastor foi chamado para brilhar como estrela, não para poder exibir, para vestir sapato caríssimo, para usar terno importado. Apesar de que você deve apresentar-se diante do povo, diante de Deus, muito bem. Não está falando de brilho assim, gente. Aqui está falando que é preciso eu ser uma luz, uma estrela para guiar vocês. Amém, povo de Deus? Que Deus te abençoe. Peço mais uma vez, eu quero pedir você, minha irmã, meu irmão, para que você, querida e querido, pegue sua Bíblia, compre uma Bíblia, ó, grande assim, ó, letra extra gigante, você que tem dificuldade igual eu, e marque, estude, pegue uma agenda. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz que nós precisamos de estar preparados quando alguém vier questionar-nos quanto à razão da nossa fé. É preciso conhecer a palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a tua casa. O Cristo que morreu, mas está vivo e voltará para buscar-nos e iremos morar para sempre com Ele. Tchau, bênção.